Eu comecei a gravar a aula agora de novo ali, tá? Também para postar. A última já está postada ali, acho que eu procurei postar na quarta mesmo ali. Então é só da turma de vocês que eu estou gravando, até porque tem colega que não consegue vir à tarde para poder acompanhar a aula da tarde normalmente. Tá? Eu nem cheguei a entrar no Google lá para saber se alguém já assistiu ou não, mas então já está gravando, tá, gente? É diferente ali como eu gravo no meu note velho aqui para não atrapalhar a aula, é o mesmo note que eu passo slide, coisa e tal ali para vocês, tá? Então, a princípio, até a gente ter o Moderna, que eu acho que está em breve, talvez semana que vem, talvez na outra, nós temos uma reunião amanhã com a Grazi para ter alguns avisos ali, acho que ela vai avisar quem é conselheiro de quem são os líderes e tudo mais, por enquanto ninguém nos falou nada. Tá, então amanhã nós temos uma reunião e vai ser falado também sobre a Moderna. Eu imagino que já para avisar o prazo ou avisar que está pronta. Né? Então aí a gente não precisa se preocupar tanto com essa gravação, mas já está gravando, tá? Já recebi algumas listas, tá? A segunda lista de exercício ali já recebi algumas, né? Embora eu tenha avisado que o prazo da lista, tá? A gente passa a valer a partir de hoje, até porque a segunda parte dela eu não tinha mostrado como fazer, que é a fórmula mínima, tá? Alguns já supuseram ali, já se adiantaram e já, inclusive, conseguiram ali fazer bem tranquilamente, tá? Da primeira parte, tá, gente? Fórmula percentual. Alguma dúvida? Depois, tá, gente, nós vamos juntar a fórmula percentual, nós vamos juntar com reações químicas ali, e aí entram as questões mais complexas, tá? Quando tu tem uma determinada quantidade de um sal ou um óxido, e tu quer saber quanto que vai ser formado daquilo ali. Então, são questões relativamente complexas ali que tu tem que ter uma série de conhecimentos para resolver, né? Tanto dessa porcentagem, quanto que tem de massa naquele determinado elemento, ali, qual é a porcentagem dele, e depois a gente vai ver também ainda grau de pureza, quanto... Ah, tá, mas se o grau de pureza é 70%, então só uma parte dele que possui aquele determinado sal. Da fórmula percentual, tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Pessoal, não quer dizer, tá, que porque... Ah, não, tá, agora não... Tá, a gente tem 2 semanas, tá, inclusive já registrei ali para vocês, o prazo dessa lista é dia 30 de março, tá, na sexta-feira eu já tinha registrado, que é 2 semanas a partir de hoje, tá. Então vão tirando dúvidas também, e não quer dizer que porque a dúvida é da outra lista ou dessa aqui, né, que não possa tirar em aula, tá? O importante, tá, gente, é principalmente não ficar com a dúvida, tá? Tô indo para o quadro. Vocês conseguem me ver? Sim. Existe um aparelho, gente, que se chama espectrômetro de massa. Tem alguns aparelhos assim que surgiram, né, que eles tiram um pouquinho todo aquele glamour da química, né? Até em questão de reação, nosso professor estava para chegar num composto orgânico, algumas vezes tem que fazer uma reação daqui, outra dali, né, bem complexo às vezes. E o professor uma vez estava nos mostrando que existem aparelhos que eles simplesmente vão, tipo, é automático, tu só programa o composto que tu quer e ele vai, reage aqui, reage ali, reage lá, reage ali. Então, ele simplesmente vai mergulhando aquela resina ali e vai formando o composto. O espectrômetro de massa, um pouquinho, né, em toda a análise do composto, um pouquinho que eu vou pedindo para entrar.
ele tirou um pouquinho esse glamour de tu investigar ali, não que não vá ser investigado, né? Inclusive existem várias formas de tu investigar qual é a substância. Nós tivemos, por exemplo, na faculdade, uma disciplina que era, o professor te dava um tubo de ensaio ali, fechar com tampinha ali, né? E tu passava o semestre inteiro fazendo reações orgânicas para descobrir que composto era aquele ali. Se tinha ramificação, se não tinha, se tinha nitrogênio, se tinha oxigênio, se era ramificado, se era normal. Então, ia fazendo uma série se tinha ligação dupla, se não tinha. Ia fazendo uma série de reações nele para chegar na conclusão. Claro que às vezes chegava mais rápido ali, né? Mas no final tu fazia um relatório sobre cada reação ali para chegar naquela substância. Hoje, né, gente, não que naquela época não fiz tão tarde assim, mas nós temos um aparelho que é o espectrômetro. Assim, vai dizer a massa da substância e vai dizer, inclusive, até a proporção ali. Claro que os espectrômetros mais modernos, inclusive, eles calculam, né? Mas de posse desses dois ali, tu pode identificar sabendo a fórmula mínima. É a menor proporção dos elementos que formam uma substância. Vamos supor que uma substância ela tem fórmula C6H6O3. Essa aqui é a fórmula molecular. A fórmula mínima é a menor proporção desses aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir todos por 3, nós vamos ter a fórmula C2H2O. Isso aqui vai ser a minha fórmula mínima. Minha fórmula mínima em cima desse valor aqui. Podem copiar ali, tá, gente? Vamos ver um exemplo, tá? Mas vamos ver um exemplo conforme a nossa lista de exercícios. Copiem aqui rapidinho, tá? Vejam bem, ele mantém a mesma proporção. Para cada 2 carbonos, para cada 2 carbonos, tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a proporção aqui é 2, 2, 1. Essa é a fórmula mínima da minha substância. No problema, eu estou dando para vocês a massa da substância e estou dizendo para vocês qual é a proporção entre elas. Tá? E aí a ideia é calcular a fórmula mínima daquela substância ali. Tem alguém copiando ali? Posso colocar outro? Posso apagar aqui para colocar outro exemplo? Tá, então, eu tô copiando, senhora. Eu tô copiando, calma aí. Não, tranquilo.
Se bem que eu acho... Bom, tá, mas pode terminar de copiar. Acho que cabe embaixo ali, mas igual. Vou apagar ali para a gente fazer o outro exemplo ali. Pode apagar agora, senhor, se tu quiser. Então, não sei se alguém precisa. Não, peraí que eu tô terminando. Eu tô terminando. Estou mexendo só para ver se a câmera não travou. Fechou, gente? Posso apagar? Pode apagar, senhor. Meu computador tinha travado, eu não consegui falar. Eu vi que tu abriu o microfone, não apaguei, porque eu disse, não, pode ser que ela esteja dizendo apaga, ou pode dizer, não, segura um pouquinho aí. Gente, assim, olha, eu não sei se todos estão fazendo, tá? Mas é exatamente o que eu estava conversando com a Laurinha ali, quando o pessoal foi chegando, tá? É importante vocês terem uma organização de vocês ali, não só em química, mas em todos os conteúdos ali, tá? No sentido, ter um caderno, copiar o conteúdo ali para se organizar. Tá? Aquela ideia, não, vou dar um print na tela, tá ali o conteúdo. Gente, se tu não tá copiando, de repente isso não vai ser a forma de tu te organizar bem, tá? Não, mas eu criei uma pasta, aí lá na pasta joga, eventualmente não vai estar organizado ali da forma como era para estar, né? Então tomem cuidado com isso, tá? De ir jogando ali, aí tu não sabe, não, mas eu dei um print na tela, já joguei numa pasta lá no meu computador, tem a pasta de química, daqui a pouquinho aquilo ali começa a se misturar e é complicado. Tá? Então, tem vários prints naquele dia ali. Então, tomem cuidado, tá, gente? Até eu falei para a Laurinha, Laurinha, que eu estou talvez muito velho ali com essa questão de tecnologia, mas nada ainda substitui o bom e velho caderno, tá? Nada ainda substitui o livro, né? Não, mas tem o Kindle, não é a mesma coisa ainda, tá, gente? O Kindle envolve energia. O livro está ali e sempre vai estar ali, né? A única coisa que tu precisa é olhos para ler. Mesmo assim, existem livros em braille que mesmo pessoas com cegueira, elas podem ler aquele livro ali. Então, é diferente de um Kindle, algo assim que depende, às vezes, de outras tecnologias. Então, o caderno ele vai estar sempre disponível ali para vocês, que nem um livro, tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui qualquer, tá? Fórmula mínima CH2. Massa molar. (140 gramas por mol).
Uma das formas mais simples, tá, gente, de tu fazer isso aqui e descobrir, é ver a proporção entre elas aqui, tá? A proporção entre a massa molar da substância e a proporção que nós temos aqui. Como assim a proporção? Bom, esse CH2 aqui, ele vai ter a massa de 14 gramas. Gramas. Quanto que nós temos? Nós temos 140 gramas. Então, simplesmente, 140 dividido por 14, nós vamos ter... Desculpa. 14 gramas. Equivale a 140 gramas, x vezes aquilo ali. Então, no caso, x vai ser igual a 140 dividido por 14, x vai ser igual a 10 vezes, ou seja, a fórmula ela é 10 vezes maior que isso. Como fica a fórmula? Aqui é 1, né? No caso 1, nós vamos aumentar esse 1 aqui, x vezes ali essa fórmula. Então, pela massa dele, ela é 10 vezes maior. Então, a fórmula vai ser C10 H20. Nós vamos ter... Perdão. Esse x aqui, ó, é como se nós escrevêssemos assim, bom, isso aqui, x, né? No caso, isso aqui é 1x. O que que nós vamos ter? CH2, 10, que equivale a C10, H20. Na verdade, nós vamos pegar, em resumo, tá? Pegar a massa total, pegar a massa daquela fórmula mínima que nós temos e dividir a massa total pela fórmula mínima. Supondo, tá? Digamos, a minha massa total é 60, a minha fórmula mínima é 12. Então, o fator vai ser 60 dividido por 12, a minha fórmula mínima vai ser multiplicada por 5, nesse caso. Tá? Então, é bem simples mesmo, tá? É só isso. Tá? Em essência, isso que eu fiz aqui foi descobrir a massa da fórmula mínima e dividir pela... e aí a massa molar dividir por aquela fórmula ali. Tá? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Por enquanto não, senhor. Tá. Por enquanto, Copiem, por favor, ali, tá? A gente vai dar uma retomada na primeira lista, tá, gente? A primeira lista tem algumas dúvidas aí que ficaram. Ela é bem importante ali, tá? E lembrando que a primeira lista, tá, gente? O prazo é amanhã, tá? Amanhã, tá, mas tem até amanhã, meia-noite, sim, né? Até a meia-noite, mas tem bastante gente ainda que não entregou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 alunos somente que entregaram. É menos que a metade, tá, gente, da turma. Então, 13 alunos somente entregaram. A turma tem 28. Então, tá faltando bastante gente. Eu sei que a gente é brasileiro, que a gente deixa tudo para a última hora, mas igual, tá, gente? Tomem cuidado quanto a isso ali, que daqui a pouquinho, como eu falei, né? Ah, não, mas acumula ali, eu dou um jeito. Às vezes tu não consegue, tá? Lista atrasada vale 8. E não esqueçam do nosso trabalho também, tá, gente? No Quizzes. E aí vai acumulando, né? Pessoal, tomem cuidado com isso aí. Estão copiando ali, gente? Sim. Sim. Eu vou aproveitar, então, que vocês estão copiando e vou fazer chamada.
Pessoal, eu não achei o Rafael. Alguém tá vendo ele aí? É o único que eu não achei aqui na chamada. Todos estão presentes. Eu só realmente não achei o Rafael. Nós vamos iniciar um assunto novo hoje, tá, gente? Mas praticamente encerramos essa parte estequiométrica agora. Na verdade, isso aqui vai ser uma introdução, tá? Depois para as reações químicas, que a gente vai retomar. A gente viu a parte de acerto estequiométrico ano passado. Vamos retomar isso depois também, né? Trabalhar bem mais aprofundado ali. Mas a gente vai iniciar o assunto de gases agora, é relativamente rápido ali. Daí depois a gente vai retomar essa parte estequiométrica aplicada diretamente ali nas reações, tá? Tem alguém copiando ainda, gente? Pode apagar. Posso? Tá. Obrigado, Lívia. Pessoal, ainda dentro da estequiometria, tá? A gente vai dar uma revisadinha aqui na lista, tá? Principalmente, né, galera? Na verdade, muitos até colocaram dúvidas ali, mas é importantíssimo, tá? Não ficar com essas dúvidas. Porque aí, pessoal, aquilo ali vai virando uma bola de neve, tá? Eu não entendi o que é uma soma. Aí depois a professora vai explicar a multiplicação baseada na soma. Não, aí tu soma várias vezes aquilo ali, mas aí eu já não entendi a soma. Aí a divisão vai ser baseada na multiplicação, mas eu não entendi a multiplicação, porque a multiplicação é baseada na soma. Quando eu ver, foi né, aquele detalhezinho ali, né, aquele detalhe acaba virando uma bola de neve gigantesca ali. Quando eu vejo, eu perdi todo aquele conteúdo ali por causa de um detalhe, tá, gente? Quando fala nessa questão de detalhe, eu me lembro uma vez, e eu sempre fui CDF ali, né, de prestar atenção, tudo, e por algum motivo eu dei uma viajada na maionese lá na sala de aula. E a professora foi explicar o que era algarismo. Eu nunca me esqueci isso, tá? Algarismo. E eu viajei na maionese. E aí no livro de matemática nosso estava assim, faça as operações com os algarismos a seguir, faça não sei o quê. E eu fiquei assim, e aí tinha até um lá, faça com os números, coisa e tal, mas eu fiquei, não sei o que é algarismo. E eu não fiz, eram 4 exercícios, um estava falando sobre o número e outros 3 usando o termo algarismo. E aí eu fiquei com vergonha de perguntar para a professora. E eu nunca me esqueci que eu perguntei para um colega meu. E ele disse, o que é algarismo? Eu disse, ele me olhou como se eu fosse um extraterrestre. E ele disse, é a mesma coisa que número. Só que eu não fiquei satisfeito com a resposta dele, porque como é que eu vou dizer assim, esse colega, olha só o preconceito, né? Esse colega, ele era meio assim, não muito bom em matemática. E aí eu disse, não, ele deve ter entendido errado, não pode ser tão simples assim. E aí eu fiquei ali meio matutando ali um tempão assim, e aí pedi uma segunda opinião. Perguntei para uma colega minha e disse, tu pode me explicar o que é algarismo? Ela também me olhou como se eu fosse um extraterrestre, e aí eu vi, ixi. E ela disse, tu não prestou atenção? Eu falei, eu acho que não existia esse termo, né? Mas, eu acho que eu viajei na hora. Eu nem sei que termo, eu me distraí, alguma coisa assim, né? Mas o termo viajar, se tinha, não tinha chegado no interior. E aí ela disse, algarismo é a mesma coisa que número. Quando tu lê algarismo, é a mesma coisa que tu lê número. E eu disse, nossa, só isso? Ela falou, Aí, claro que eu não falei para aquele outro meu colega, né, que eu não ia fazer, porque eu achava que ele não era bom em matemática, né? Mas eu disse, só isso. Eu não tinha feito 3 exercícios dos 4 exercícios,
por causa de um detalhe de distração, e eu fiquei com vergonha ali de perguntar para a professora. Tá? Então, às vezes, né, gente, é normal a gente se distrair. Tá? Claro, quanto mais eu conseguir prestar atenção, melhor, até porque isso é um exercício também. Mas acontece, né, gente? Acontece na aula, acontece até numa conversa. Às vezes tem aquela assim que a pessoa fala alguma coisa, ela fala borboleta, e e aí tu viaja junto com a borboleta, né? Quando tu volta, inclusive, é mais gente conversando junto. Se é duas pessoas conversando, aí tu tá distraindo aquilo ali, já é um problema mais grave, tá, gente? Mas vamos lá. Só um minutinho aqui que eu vou precisar descobrir qual era especificamente a questão, só um minuto. Laurinha, tu lembra qual era a questão especificamente? Era toda 3, senhor. Tá, da lista 1, né? Pelo menos aqui são as que eu não fiz. Tá. Obrigado. Eu não estava procurando ali o e-mail ali, eles são mais rápido até eu perguntar. Tá. A 3, pessoal, tem duas formas de fazer. A A e a B são de um jeito e a C, D, E e F são de outro jeito, tá? Eu coloquei essa até fazer algum tempo que eu não estava colocando, mas eu vi que às vezes cai ali, o pessoal cobra. É uma coisa bem simples para quem calcula o número de moléculas, pular para o número de átomos, tá? Então, é um detalhe, tá? Primeiro, questão de número de moléculas, tá? Vamos deixar bem claro assim, ó. Se eu tenho 3 dúzias, tá, de ovos de codorna, se eu tenho 2 dúzias de ovos de franga, e eu tenho 1 dúzia de ovos de avestruz, tá? Vejam bem, 3 dúzias de ovos de codorna, 2 dúzias de ovos de galinha e 1 dúzia de ovos de avestruz. Pergunto, qual deles tem mais ovos? Mais ovos. Eu caí? Podem responder no chat também, tá, gente? Eu sou tímido. Já ainda. Qual deles? Desculpa, Liv, falhou um pouquinho a tua... Não, só tinha perguntado se tinha caído. Ah, tá, sim, não caí. Não tinha caído. Tá aqui. Ah, tá, obrigado, Liv. Achei que era... Qual deles, gente? Podem responder no chat, pode... As 3 dúzias de ovos de codorna, qual tem maior quantidade de ovos? 3 dúzias de ovos de codorna, 2 dúzias de ovos de galinha ou 1 dúzia de ovos de avestruz? Qual tem maior quantidade? A codorna? A codorna? Codorna. Muito bom, Amanda. Codorna, tá, gente? Então, assim, olha, é quantidade. Moléculas é quantidade. Não interessa, quando a gente está trabalhando com a ideia de moléculas, é diretamente ligado ao mol, tá? Então, não importa. Pô, mas 1 ovo de avestruz, de repente, é mais pesado que as 3 dúzias de ovos de codorna. Mas é bem o que a Amanda falou. 3 dúzias, são 36 ovos. Eu não estou vendo a questão de quantidade, de massa deles. Massa é outra história. Vejam que a gente está trabalhando com mol e molécula. Mol, dúzia, molécula, o 12. Tá?
Então, quantidade de mol e moléculas. Então, nem interessa ali qual é a substância, tá? Mas vamos ver lá. Esse exemplo da lista 3. Lista número 1, né? Vamos supor que eu tenho 1,5 mol de isso aqui pode ser várias substâncias, mas nesse caso aqui, na orgânica, uma mesma fórmula pode ter mais de uma interpretação. Nesse caso aqui, na verdade, pode ter duas substâncias principais. Nesse caso aqui, a fórmula do álcool etílico, ou álcool comum. Tá? Eu quero saber o número de moléculas, e quero saber o número de átomos, ou quantidade, tá, gente? Número de moléculas e número de átomos, tá? Bom, moléculas, né, gente? Bem simples. 1 mol equivale a 6,0 vezes 10 na 23. 1,5 mol equivale a X. X vai ser igual a 1,5 vezes 6,0 vezes 10 na 23. X vai ser igual a 9,0 vezes 10 na 23 moléculas. Isso a gente está respondendo só a A e a B, tá, gente? Que é por quantidade de matéria. Depois é um pouquinho diferente, porque a gente tem massa ali envolvida. Tá? Já resolvemos, então, o número de moléculas, 9 vezes 10 na 23. 9 vezes 10 na 23. Bom, uma molécula tem quantos átomos, tá? Bom, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Então, uma molécula tem 9 átomos. 9 vezes 10 na 23 moléculas, X átomos. Na verdade, aqui, né, eu vou multiplicar basicamente 9 vezes 9. O X vai ser igual a 9 átomos vezes 9. Vou deixar o zero aqui só para... 9 vezes 9, 81. X vai ser igual a 81 vezes 10 na 23. Se vocês fizerem esse valor na calculadora, vocês vão obter 8,1 vezes 10 na 24 átomos. Essa aqui vai ser a resposta normal que vocês vão ter para marcar. Então, 8,1 vezes 10 na 24. Vejam que o 24 em relação ao 23, ele é praticamente 10 vezes maior, tá? É porque eu estou multiplicando o valor ali. Então, bem simples, direto aqui, tá, gente? A gente tinha feito, eu acho que algum exemplo, eles podem anotar esse como exemplo também, tá? Anotem ali, para não passar em branco ali, vocês terem mais alguma coisa para consultar. E vamos fazer um exemplo equivalente a C, D, E e F. Tá, vamos fazer um exemplo relativo aos outros. Tem alguém copiando ali, gente? Alguém vai copiar? Eu tô copiando, senhor. Calma aí. Beleza. Não, só para saber se realmente tem alguém copiando.
O número de moléculas, tá, gente, ele vai ser assim, diretamente ali, é só pegar, na verdade, o 6 vezes 10 na 23 e multiplicar pelo valor do mol ali. E tu já vai ter o número de moléculas. Tu pega o número de moléculas que tu encontrou e multiplica pela quantidade de átomos que tem a nossa substância. No caso ali, o nosso álcool, né, é quem e quantos, né? É exatamente 2 átomos de carbono, mais 6 átomos de hidrogênio, mais 1 átomo de oxigênio. O próximo, tá, gente, ele pode complicar um pouquinho ou não, tá? Na verdade, eu posso pegar um caminho mais curto ou posso pegar um caminho mais rápido, mas já vamos ver isso aí. É muito importante, tá? Eu sei que eu não consigo calar a boca, perdão. Mas é muito importante, tá, gente? E é uma coisa que eu insisto com os alunos, tá? Principalmente século XXI, tá? Esses cálculos todos que a gente faz aqui, tu pode rapidamente programar ou ajustar ali no Excel, onde tu lança os valores, ele responde, faz um aplicativo para o celular, ali tudo. A nossa parte como seres humanos ainda, né, é principalmente verificar se aquilo ali tem uma coerência, tá? Onde é que está a coerência ali? Bom, se um mol equivale a 6 vezes 10 na 23, eu até posso não saber quanto é 1,5, mas eu sei que tem que ser um valor maior. Eu não posso ter um valor menor que 6 vezes 10 na 23. Digamos, ali eu fiz a conta e encontrei 9 vezes 10 na 22. 22 é bem menor ali, é 10 vezes menor que o 23. Então tem que ter essa coerência de verificar se aquele valor tem uma lógica. Esse tratamento, digamos ali, intelectual é algo e é o que nos resta, principalmente como seres humanos. Ainda, né, nos resta essa questão do raciocínio, algumas partes ali que o computador não chegou ainda. Posso apagar? Pode apagar, senhor. Tá. Tem alguém copiando ainda? Não? Não, pode apagar. Vamos ver agora outro exemplo, gente, e vamos trabalhar com massa agora, tá? Em lugar de dar mol, eu vou trabalhar com massa. Vou pegar uma coisinha bem simples aqui. 3,6 gramas de água. Eu quero número de moléculas e eu quero número de átomos. Bom, falou em massa, tá, gente? Quando falar em massa, ou o problema está dando massa, ou o problema está pedindo qual a massa formada, tá? Tem que calcular a massa molar. Ah, se não falar em massa, não deu massa, não pediu massa, eu não preciso, eu posso tipo pular direto como a gente fez antes, né? Aquela mol equivale a massa molar, que é em gramas, que equivale a 6 vezes 10 na 23, e que para gases nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros, tá? Gases, só para lembrar. Se não está falando em massa, o que nós fizemos no problema anterior foi relacionar mol
direto com molécula. Eu não preciso, isso aqui é uma igualdade, tá? Então eu posso relacionar mol direto com volume molar. Eu posso relacionar massa com volume molar. Eu sei a densidade de um gás dividindo a massa molar dele, massa por volume. Se eu sei a massa molar, se eu sei o volume molar, eu sei a densidade daquele gás. Então, eu posso calcular a densidade por esse meio ali. Então, eu posso fazer relação de qualquer um com qualquer um aqui. Mas, se falar em massa, se o meu problema falou em massa, eu vou calcular massa molar. Neste caso aqui, então, água, 1 vezes 2, 2, 16 vezes... Claro, a maioria já sabe até de cor, que é 18 gramas por mol. Tá? 18 gramas é 1 mol, então 18 gramas tem 6 vezes 10 na 23. 3,6 gramas x. X vai ser igual a 3,6 vezes 6 vezes 10 na 23, dividido por 18. Vamos colocar isso aqui agora na calculadora. 3,6 vezes 6,0, na verdade 6,0 nem é necessário, tá? Mas igual, só porque está aqui no problema. ESP 23 dividido 18 igual. Tá? Fazendo essas operações ali, tu vai encontrar já de cara o valor. Então, na verdade, é para dar, se não me falha a memória, 1,2 vezes 10 na 23. Mas vamos fazer a conta aqui para ter certeza. Perfeito. Vocês já vão encontrar 1,2 vezes 10 na 23 moléculas. E aí a conta para saber o número de átomos. Uma molécula igual a 3 átomos. 1,2 vezes 10 na 23 moléculas, x átomos. X igual 3 vezes... Já saiu da frente. Resposta, então, né? Façam na calculadora, tá, gente? Usem a calculadora ali. E se a gente tivesse em aula, inclusive, tá, gente? Eu sempre recomendo assim, ó, tenham preferencialmente uma calculadora de vocês para vocês se acostumarem com as funções que ela tem. Tá? É um exercício interessante tu aprender a usar a calculadora. Tanto se tu vai usar pelo manual, ou aqueles que são, tipo, como eu gosto, a maioria gosta, vai dar uma fuçada ali, e depois tu lê o manual para entender todo ali. Eu acho bem bacana, claro que às vezes pode ser bem perigoso, né? Não é o ideal. Mas, tipo, comprou uma TV nova, comprou um aparelho novo, tu dá aquela fuçada básica, assim, para tentar ver como é que ele funciona, e depois, e aí é essencial, né, gente, ler o manual ali direitinho. Mas, claro, é bom a gente se informar, né? Eu já vi gente, por exemplo, na época que tinha que carregar o celular completamente antes, que ligava o celular e saía usando, e aí viciava a bateria. Hoje em dia não tem mais esse problema, mas antigamente tinha. Então tinha pessoa, aí tu botava carregar um pouquinho, já ligava o celular, saía jogando o joguinho da cobrinha lá, e depois lia lá no manual, tem que deixar carregar completamente. Ops! E aí já tinha uma bateria viciada.
Copiem o segundo exemplo, tá, gente? Eu falei para vocês que esse era até o mais rápido, tá? A outra forma de fazer é eu pegar, por exemplo, ali o 18 gramas equivale a 1 mol. 3,6 gramas equivale, e aí fazer o cálculo e descobrir que é 0,2 mol. E aí fazer a conta para descobrir o número de moléculas que tem 0,2 mol. É um caminho mais longo, tá? Mas alguns se adaptam melhor com isso. Não vejo muito o porquê, mas, né? Seria tipo, nesse caso aqui, eu peguei a massa molar e a quantidade molecular. Seria como pegar a massa molar, vou descobrir o número de mol, que não está ali a quantidade de matéria, só para, entre aspas, facilitar a conta. Mas não adianta, porque eu vou ter que usar a notação científica igual, ali, o expoente de base 10 vai fazer parte da minha conta mais cedo ou mais tarde. Então, eu posso abreviar, sim, a conta. Tá? Mas, normalmente, quando tu chega no resultado correto, mesmo fazendo um caminho maior, significa que está certo, né? A questão é só abreviar a conta, né? Pessoal, alguém aqui vai para a área de TI, tecnologia da informação? Ninguém? Milagre, uma turma grande, não tem ninguém em TI. Desculpa, nem vou, mas quem é aqui que já sabe mais ou menos, eu acho que eu já perguntei isso, desculpa, gente. Quem é que já sabe mais ou menos o que pretende fazer na faculdade, ou curso técnico, ou curso profissionalizante aí? Eu quero fazer arquitetura ou belas artes. Desculpa, Amanda, só entendi o belas artes. Eu quero fazer arquitetura ou belas artes. Ah, vai para arquitetura. Ana, o que tu quer? Medicina. Medicina, ó, top. Nossa, muito legal. Ana, não esquece que não tem medicina só no estado. Vai para tudo um pouquinho ali, né? E Amanda, não desperdiça o teu talento na matemática, nada contra belas artes, tá? Mas a arquitetura precisa de matemáticos ali. Liv, o que tu falou? Psicologia. Ó, top. Matheus, Stephanie, eu li vocês falando ali, tá? Assim, ó, onde eu queria chegar. Algumas vezes no TI, tu vai ter que eventualmente programar, tá? E os melhores programadores, eles vão fazer uma quantidade de código resumida ali. Então, tu resolve aquele mesmo problema com menos linhas de código. Qual é a vantagem disso? Gente, às vezes e já fui programador de Pascal e outras bobagenzinhas, assim, linguagens, tipo, que equivale ao latim hoje, né? Mas quando tu pega um programa teu e tu vai rever o que eu fiz aqui, já é complicado. Quando tu pega um programa de outra pessoa para debugar ele ali, é complicadíssimo. O que o cara quis dizer aqui? Então, quanto mais simplificada for a linguagem ali, melhor. É tipo a questão de procedimentos também. Né? Análise clínica, análise química também. Né? Uma vez uma técnica lá do Instituto Forense, ela ganhou, digamos assim, até um prêmio do Estado, porque ela conseguiu fazer as análises lá com menos reagente. Então, não é uma questão de economia, é uma questão de tu fazer correto, né, da mesma forma, mas de uma forma mais otimizada. Tá? Então, essa forma aqui é, digamos assim, a forma mais otimizada da gente trabalhar. Pessoal, tem alguém copiando ainda? Não? Não, acho que pode pegar. Beleza, obrigado. Tem mais alguma questão nessa? Senhor, espera só um segundo antes de apagar, senhor. Até 2 segundos. Calma. Eu descobri que meu apagador se desmontou. Calma, pera. Pronto. Pode ir agora.
Meu apagador se desmontou. Colar ele. Pronto. Se desmontou mesmo. Oi, gente, como vocês estão? Fazer mímica aqui. Galera, nós vamos iniciar um assunto novo. Nós vamos iniciar um assunto novo, tá? E que é bem importante, que é o estudo dos gases. Já vamos entender o porquê que é importante, tá? E a gente está na pandemia, né? Infelizmente, estou em casa, vocês estão em casa aí, e está acontecendo isso, a gente não tem como negar, né? Que realmente pode dizer que está acontecendo da forma como for, lá, tudo mais, mas que as UTIs estão lotadas, isso é um fato, né? Fato. E por mais que, tá dessa forma, da outra, pode acreditar o que for, mas está lotado. E a gente viu que lá em Manaus, teve um grave problema por falta de um determinado tipo de gás, que é exatamente o gás oxigênio. O nosso ar atmosférico ele tem em torno de 21% desse gás. É o principal responsável pela nossa... Só um minutinho, gente. Bom dia, Rafael. Rafaelzinho do meu coração. Senhor. Tu passou lá no Matheus, o Matheus depois fica cobrando que eu não... Eu mandei mensagem para ele. Tá bom, vou confiar em ti, eu confio em ti. Tá bom. Bem-vindo. Deixa eu só tirar tua falta aqui, pelo menos uma delas aqui. Beleza. Professor, tu fez chamada no início da aula? Sim. Então mas, Matheus, não. Eu fiz chamada só pela lista do chat ali, como copiando. E aí, quem estava faltando chegou, Matheus. Então, não é que eu fui levar meu cachorro na rua fazer xixi, eu botei na aula, acordei tarde, né? Acordei às 7h28. O lado bom, Matheus, é que eu tô gravando aqui. Depois tu pode ver o compacto com os melhores momentos, tá? Tá bom, senhor. Mas acho que não é o caos ali, acho que, tirando dúvida ali, é o principal. Bom, brincadeiras à parte, né, Rafael? Bem-vindo, tá? E bem-vindo também de volta, né, Matheus? Espero que o teu cachorrinho... De vez em quando dá umas brigas de gato aqui também, vocês vão ver uns... Meu Deus! E aí talvez eu tenha que dar uma saidinha rápida ali para dar uma apartada ali. Para não ter um gato a menos aqui em casa. Bom, gente, a gente viu que a questão dos gases ali, e se nós não tivéssemos aprendido a retirar esse gás oxigênio, a fazer aquela oxigenação, né, do pulmão ali da pessoa, mas essencialmente tu tem que aprender a trabalhar com o gás, a retirar o gás ali, a trabalhar com ele. Então, já nessa questão ali se torna muito importante. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de respirar oxigênio puro. Normalmente, né, é quando a pessoa está no hospital, ali necessitando de alguma intervenção pulmonar ali que se usa oxigênio. Mas há muitos anos, uma das cidades mais poluídas em termos de gases, assim, poluentes gasosos do mundo, é a cidade do México. O meu professor de química ambiental, ele disse que eu fico devendo para vocês como é que está a situação agora, imagino até que tenha se acalmado um pouco ali, não por causa da pandemia, mas já por questões de
políticas públicas para reduzir isso. Mas há muitos anos, quase 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade, meu professor falava muito sobre isso, porque era uma situação bem tensa. Né? Para vocês terem uma ideia, né, imagina uma cidade, imagino que ela seja até maior do que Porto Alegre, alguém sugeriu de colocar, inclusive, um ventilador gigante para criar uma corrente de vento lá para poder, né, retirar os gases ali que ficavam acumulados. E aí, como disse meu professor, gente, quando uma ideia dessas, de colocar um ventilador gigante, né, para movimentar o ar, ela começa a ser levada em conta, né, imaginem custos, problema ambiental com pássaros e tudo mais, né, quando começa a ser levado em conta, quer dizer que a situação está muito grave. Quando aquelas ideias que parecem absurdas, elas começam a, ser analisadas como algo, né? Então é sinônimo de que realmente está tenso o negócio. Tá, só um minutinho, tá, gente? Que estão batendo. É como se a gente estivesse na sala de aula e estivessem batendo na porta. Foi o professor Matheus avisando que o Rafael, ele mandou mensagem para ele, tá? Não precisava, né? Mas eu já confiava no Rafael, que ele tinha dito ali, mas agora o senhor Matheus, Rafael, ele já, bateu na porta aqui da sala de aula e disse que tu mandou mensagem, tá? Pelo Telegram. Por isso que eu fui ali responder rapidinho, tá? Então, gente, essas coisas, assim, quando uma ideia muito absurda é levada em conta, quer dizer que está mal. Mas o que isso tem a ver com oxigênio? Quando estava lá na Cidade do México, estava tão tensa a situação, o pessoal respirando mal, porque estava respirando gás carbônico, existiam cabines, vejam bem, tipo cabine de telefone que o pessoal usava ali, orelhão, que aqui no Brasil ficou conhecida como orelhão, né, o Dr. Who usa para fazer viagem no tempo. Lá eles criaram cabines onde tu colocava moedas ou alguma forma de pagamento ali e tu ganhava, por exemplo, 1 minuto de oxigênio. Tu colocava uma máscara ali e ficava 1 minuto respirando oxigênio. Então, também a aplicação dos gases em vista de poluição. Eu estou falando agora, entre aspas, de aplicação moderna e aplicação especificamente do gás oxigênio, tá? Então, tanto na medicina ali, quanto no próprio bem-estar. E quem já respirou, por isso que eu perguntei se alguém tinha respirado, quem já respirou oxigênio puro diz que realmente, né, dá uma... o cérebro se sente bem melhor depois daquilo ali. É literalmente uma oxigenação top ali. Pode falar. Nada a ver mais ou menos com isso, mas eu sempre quis saber o que é, não sei se alguém aqui sabe o nome, mas eu já fui pro hospital às vezes para fazer aquela coisa para asma, sabe? Que tu respira, tem um negocinho que tu bota no teu nariz, na tua boca e tu respira aquilo. Eu não sei, eu nunca soube o que é e eu queria saber se o senhor sabe o que é disso. Normalmente, assim, Laurinha, é broncodilatador. Então, são substâncias que elas facilitam, digamos assim, a recepção, digamos, de oxigênio pelo pulmão. Pode falar. Quando eu era mais nova, eu tive bronquite e eu ia para o hospital fazer isso. Se eu não me engano, se chama nebulização, que eles colocam... Eu adorava isso, porque ele tinha um cheirinho muito bom, era maravilhoso. Nossa, eu era criança, eu adorava aquele negócio. Na verdade, assim, o nebulizador é como se fosse... Como é que é o nome daquele negócio que o pessoal fuma ali? Tem um negocinho de vapor. O narguilé.
Nunca fumei aquilo ali, nem... mas o nebulizador, que é isso que a Maísa está falando, o nebulizador ele faz mais ou menos aquilo que o narguilé faz. Tu pode comprar numa farmácia o nebulizador e utilizar em casa. Sim. Até para ter um cheirinho bom ali. Né? O aparelho em si se chama nebulizador. Normalmente, quando é a questão da asma ali, né, que foi o que a Laurinha colocou, e isso sim, é o nebulizador, não é muito caro, mas não é muito barato. Tá? Fica naquela coisa assim, se tu tem alguma crise frequente, vale a pena tu comprar para eventualmente no meio da madrugada tu não ter que correr para um socorro, para um hospital, ainda mais agora, né? Mas a substância, algumas vezes, que é colocada ali, dependendo do caso, né, é o chamado bronquiodilatador, que ele vai, auxiliar ali aos teus bronquíolos, ali no caso do pulmão, a professora Janine que me corrija se eu estiver muito errado ali, mas ele vai auxiliar o recebimento do oxigênio ali, tá? É mal comparando a aspirina ali, vamos supor, né? Mas o que a aspirina faz por nós? Ela é um vasodilatador, ela aumenta a circulação sanguínea. Muitas vezes dor de cabeça e dores que nós temos no local é simplesmente uma má circulação sanguínea. A aspirina ela vai tornar essa circulação mais fácil. E o bronquiodilatador vai vai facilitar essa absorção ali de oxigênio ali pelo pulmão. Né? Mas dependendo do caso, pode ser um bronquiodilatador, que é exatamente como a Maísa colocou, que é administrado pelo nebulizador ali. Tudo isso, né, gente, só pela ideia dos gases ali no final, tu tá vaporizando a água ali, né, aquilo ali é mal comparando como se fosse um chá, né, ou algo semelhante nisso aí. Mas é o princípio ali, tu vai fazer um certo, digamos, transmitir aquilo ali por meio do vapor. Né? Aonde mais estão os gases na nossa vida, tá, gente? Muito importante, tá? Eu não sei, só por curiosidade, gente, em que parte da história vocês estão agora? O que vocês estão estudando em história? Idade moderna. Tá. Idade Moderna começa em 1492 com as navegações, tá? Pode falar, Rafael. Só para não te interromper, para não parar, depois o Richard te fez uma pergunta ali no chat. Tá, perdão, não vi. Obrigado, Rafael. Sim, Richard. A bombinha vai fazer o mesmo efeito, a única coisa é que o nebulizador, ele é como se fosse assim, uma dose mais concentrada ali, tu vai respirar e ele vai te fechar ali, digamos, todo o rosto ali. Tá. Bom, gente, vocês vão chegar depois, entrando um pouquinho primeiro entrei agora na disciplina da Sra. Janine, agora vou entrar lá na disciplina da Sra. Ariane. Qualquer coisa ela me corrige também. Eu pergunto para ela e ela me corrige. Mas a grande entrada, digamos assim, na idade contemporânea, que é a nossa, ali foi a Revolução Industrial. Vocês vão estudar isso ainda. Tá? Vocês ainda estão no início da Idade Moderna? A gente fez um trabalho juntando vários tópicos da Idade Moderna, daí eu acho que a Sora vai explicar depois tudo junto, assim. Beleza. Praticamente, a Revolução Industrial, ela deu origem, digamos assim, ao nosso período. E como que ela deu origem, gente? Utilização dos gases, tá? Que gases? Máquinas a vapor. Como assim máquina a vapor? Quando a gente começa que o nebulizador não é uma máquina que se move a vapor, ou que se movimenta a vapor, mas ela é uma máquina que gera vapor. Foi esse estudo, tá, gente? E o vapor ainda é muito utilizado até hoje. Os gases são muito utilizados. Já vamos ver aonde o grau de importância que tem esses gases para nós, tá? Eu estou só dando um contexto ali de por que é importante esse estudo ali. Mas gases, onde é que tem gás? Gás de cozinha. Não é só o gás de cozinha, tá, gente? Então, graças a essa revolução industrial,
né? Na verdade, a Revolução Industrial houve muito por causa desses estudos do vapor. O que o vapor proporcionou? Proporcionou, por exemplo, máquinas automatizadas, como máquinas de teares, que fabricam tecidos, né? Mas, principalmente, gente, se vocês pensarem na ideia dos trens, os trens se movimentam a vapor. Então, foi esse vapor que impulsionou ali transporte em massa, e tanto de produtos, quanto conseguiu distribuir melhor aquilo ali. Produtos e também pessoas ali. Até então, gente, era basicamente carruagem. E carros ainda não. Os carros até surgiram, pensando na ideia do trem aí, mas ainda vai demorar um pouquinho ali para isso aí. Então, navios a vapor também. Então, o transporte, que era então todo baseado em cavalos e bois, que era animal, ele pôde realmente evoluir graças ao estudo dos gases, né? O êmbolo, que é como se fosse um pistão, também chamado de pistão, aquilo ali movimentando as rodas ali do trem, movimentando o barco a vapor, então levando, digamos assim, entre aspas, a sociedade adiante. Tá, mas e hoje? Gente, hoje nós temos veículos que se movem ainda à explosão. O que é a explosão? Entra gasolina, entra óleo diesel, entra álcool, entra gás natural, entra na câmara de combustão e aquele combustível ali, ele literalmente explode e forma um gás. Explode e forma um gás. Esse explodir e voltar ali, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso quando a gente chegar em termoquímica, mas é o que nos dá o transporte. O nosso transporte hoje é baseado principalmente em torno disso, né? Em torno da expansão, digamos assim, de gases. Carros, motos, caminhões, muitos trens que são ainda, hoje em dia o trem não é mais a vapor, mas eles são a óleo diesel, né? Mas e o trem elétrico? O trem elétrico, muitas vezes, ele vem de uma eletricidade que vem de uma usina termoelétrica ou termonuclear. No Brasil, nem tanto, né? Mas uma termoelétrica, aqui no sul nós temos Candiota ali, que é uma grande termoelétrica nossa, embora hajam outras menores ali, que também é o vapor de água passando na turbina ali. Então, é um vapor de água que está circulando ali. Não é um pistão que está sendo formado, mas a turbina que gira ali para formar a diferença de potencial ali, para criar aquele campo ali, campo elétrico, também é vapor que está sendo movimentado ali. Então, o vapor, tá? Não, mas aí o carro elétrico também vai depender disso aí. Então, muito dos gases. A combustível, tá? A gente nem se comenta. A questão se é combustível, seja ele qual for o combustível, o carro vai se movimentar nesse sentido. Existem outros carros elétricos que têm outros princípios ali, que não é uma bateria que está sendo ali armazenada, mas a eletricidade dele ali, a eletricidade principal ali, que quando é carregado de fora, né, quando não é uma bateria gerando ali, ela vai vir muitas vezes de uma termoelétrica. Talvez uma das aplicações mais importantes dos gases, e vocês viram falar muito isso ano passado, a questão da nossa alimentação. E eu falei para vocês, e não canso de falar isso, porque talvez a gente nunca entenda, porque a gente vive num mundo que a gente não tem o problema, pode ser até que o nosso problema seja comprar o alimento, mas ainda o alimento ele está disponível para nós. Mesmo alimentos perecíveis, que é tipo carne, batata, frutas, legumes, mesmo esses alimentos, eles estão disponíveis para nós fora de época, fora da temporada ali. Então, uma das formas, né, a principal forma de nós conservarmos esse alimento é, por exemplo, congelando ele, ou mantendo ele resfriado. E aí a gente entra naquela questão da conservação do alimento, que sempre foi um problema para o ser humano.
o fato de nós conseguirmos ter alimento fora da, como é que eu vou dizer assim, ter uma demanda de alimento, não precisar se preocupar tanto com a questão de armazenar, isso já nos deu ali, como é que eu vou dizer, uma possibilidade de outros, então não precisa ficar pensando só naquilo ali. A gente deixou de ser coletor, deixou de ser caçador, então outra pessoa pode caçar, eu posso armazenar aquilo ali, não das formas tradicionais, usando uma geladeira ou usando um freezer. Alguém sabe como é que funciona? Tá? Já vou dar um princípio aqui dos gases, tá, gente? Gases são moléculas, concordam? Essas moléculas, elas vão ter, digamos assim, uma determinada temperatura. Inclusive, eu falei para vocês que, né, estado sólido, isso ano passado, né, estado sólido tem uma determinada quantidade de energia, líquido tem mais energia, gasoso tem mais que todos ali, porque as moléculas estão, digamos assim, se movimentando caoticamente. A gente poderia usar esse termo. Que horas são ali? Tá? Não, dá tempo até de... Então, o que o ser humano descobriu? Vejam bem, descobrir é diferente de inventar, tá, gente? Nós descobrimos que quando tu comprime um gás, a tendência é aquecer. Por quê? Porque existe um choque entre as moléculas. Então, quanto mais as moléculas se chocam, batem umas nas outras, maior a temperatura. Então, tem um determinado gás numa determinada temperatura. Quando tu comprime esse gás, ele vai tender a aquecer. Pela lei de ação e reação, se quando eu comprimo um gás, ele aquece, quando eu descomprimo ou quando eu expando o gás, a tendência vai ser o contrário. Ele vai resfriar. E é principalmente nesse princípio que a nossa geladeira ela funciona. Existe um, digamos assim, um compressor nela, cuja função principal, digamos assim, é resfriar o gás. Então, um dos princípios que ele atua, além, claro, tem a parte de trás da geladeira, que tem um radiador ali, na verdade ele está sendo também transferindo o calor para o meio. Algumas pessoas colocam roupa para secar. A minha mãe colocava, hoje a gente sabe que aquilo ali acaba reduzindo a vida útil, né? Mas a minha mãe, numa emergência, ela colocava roupa para secar ali atrás na gradezinha da geladeira ali. Mas aquilo ali é um resfriamento que está ocorrendo ali, claro. Então, por quê? Porque quando vai o gás para lá, ele puxa, digamos assim, ele absorve o calor que tem lá no freezer e ele vai ser expandido. Essa expansão ali dele vai fazer com que aquele calor absorvido ele seja, né, digamos, dispersado no meio. Então, a geladeira também ela segue um princípio dos gases. Então, tu vai utilizar esse princípio principalmente para o nosso benefício, seja para transporte, seja para conservação de alimentos, seja para questão de saúde, né, gente, muito importante, seja para questão de alimentação, o próprio gás de cozinha, né, gente, imaginem como seria a nossa vida na cozinha se o gás ele não fosse engarrafado. Só conseguimos, a gente não pensa a ideia de não, mas é um botijão, mas a gente chama gás engarrafado, porque existe o gás engarrafado e o gás encanado, embora o encanado muitas vezes venha também do engarrafado. Talvez alguns de vocês morem em condomínios onde o gás ele é centralizado, tu compra um gás e vai utilizando ali, então o botijão fica lá na rua, e aí aquele gás ali vai sendo utilizado ali, então só vai trocando de um gás para o outro ali. Desculpa. Hotéis, restaurantes, eles usam muito aqueles gases, botijão de gás bem maior que o nosso ali, mas aquilo ali é o gás engarrafado, que só é possível graças a isso, né, gente? Então, muitas vezes aquilo ali passa despercebido para nós. Como assim despercebido? Nós temos transporte, seja qual for, por causa desse estudo dos gases, tá?
Então, o estudo dos gases, gente, ele vai englobar basicamente as variáveis de estados dos gases, né? Já vamos ver quais são essas variáveis de estado. Na verdade, é pressão, volume e temperatura. Sempre que tu mexe numa dessas variáveis, no mínimo, outra variável tem que se modificar. Tá? Tu não consegue movimentar uma variável sem modificar. Às vezes, claro, acaba modificando duas variáveis. Já vamos ver essas variáveis ali. Tá? Quantidade de matéria também é muito importante, né? A quantidade de matéria é algo fixo, né? Tem a ver com o número de mols. Então, a não ser que tu tire aquilo ali do sistema, vai ser sempre uma constante. Agora, volume, pressão e temperatura pode ser mais variável, tá? Pessoal, sobre a aplicação, principalmente, tá? Eu queria que vocês entendessem a importância que os gases têm para nós, e é uma coisa que muitas vezes passa despercebido, né? Então, não, vê aquele título ali, gases, e não percebe do quanto a nossa sociedade depende. As tecnologias, elas vão, tipo, uma auxiliando a outra e inclusive, se juntando para criar novas tecnologias, né? O que seria de nós sem combustíveis, né? Mas o que seria de nós se esses combustíveis não fossem aplicados dentro do estudo dos gases para o transporte? O que seria de nós sem a eletroquímica, né? Toda a parte de pilhas, baterias e afins? Então, uma tecnologia auxilia a outra, um conhecimento auxilia o outro, e o principal ponto ali do cientista e do engenheiro é juntar esses conhecimentos num ponto só e aplicar para a humanidade. Né? Copiaram aí? Vamos dar uma olhada nas variáveis de estado, tá, gente? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Temos 5 minutos. Deixa eu só colocar aqui, tá, gente, como eu falei para vocês, são 3 as principais variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. Também, como eu falei, sempre que uma delas variar, se for um ambiente, sempre que a gente pensar em gases, tá? Imagine um ambiente que não tem perda de matéria para o ambiente, ou tampouco ele está recebendo matéria do ambiente. Então, se aquele ambiente ali, eu estou colocando uma pressão maior sobre ele, é fato que o volume dele vai necessariamente diminuir, né, porque a pressão está aumentando. Se eu estou expandindo ele, a pressão vai diminuindo. E aí, como eu falei, a temperatura também vai sofrer modificações em cima disso. Então, uma variável vai ter sempre influência sobre a outra. Pode ser que ele esteja, por exemplo, num volume fixo. Como assim um volume fixo? Por exemplo, uma panela de pressão. Né? Panela de pressão, ela está num volume fixo. O que vai acontecendo?
tu vai aumentando a temperatura, o que acontece com a pressão? A pressão também vai aumentando. Então, uma variável, ela está ligada à outra. Volume varia? Não, o volume não vai variar porque a panela realmente ela não vai dilatar e voltar. Mas ela dilata praticamente nada. A dilatação que vocês vão estudar em física ali, do metal, é muito irrisória ali nesse caso, tá? Então, essas 3 variáveis, sempre que uma variar, pode ser que 2 se modifiquem, ou pelo menos uma delas se modifique, tá? Galera, faltam 4 minutos ali já pelo meu, tá 8h56. Eu não vou começar agora as variáveis de estado, tá? Porque eu quero passar as 3, digamos assim, comunidades, ali a gente discutir um pouquinho cada uma. Tá? Então, mesmo que eu iniciasse agora, né, a gente ia começar, de repente, uma e ainda ia ficar, talvez, pela metade em outra ali. Então, amanhã, tá com mais... A gente vê elas com mais calma ali, tá? Vê as variáveis, vê a equação geral ali deles, ali, vê algumas transformações e tudo mais, tá? Gente, não deixem acumular lista, tá, galera? Lista de exercícios ali. Vão atrás do trabalho também, tá? Que tem que fazer aquele trabalho. O próximo, esse trabalho ainda é opcional. O próximo, já não. A ideia é que vocês se ambientem no quizzes, tá? A gente vai fazer, eventualmente, mais avaliações ali no quizzes e tudo mais, tá? O pessoal que não pode, tá? E que, inclusive, tem autorização para faltar, é mais de um aluno ali, né? Dá uma procurada ali depois na gravação. Essa aula também aqui tá gravada, só de vocês, por enquanto, que eu tô gravando. Tá, gente? E enquanto a gente não tem ali o meeting ali, eu vou postando no YouTube, tá, galera? Pessoal, então, por hoje é isso, tá? Podem aproveitar esse minuto. O que vocês têm depois de mim? Geografia. Tá. Obrigado, Liv. Eu vou encerrar a gravação aqui, senão quando eu ver eu tô gravando até... Estou encerrando agora.